Peguei o outro aqui. Olá, bom dia a todos. Com muita alegria, nós estamos mais uma vez, como o Rui falou, este é o 6º encontro que acontece aqui no Seara de Jesus, e é uma gratidão que a gente poder acolher os nossos irmãos menores e ver tantos animais e famílias unidos aqui. Na manhã de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com os senhores sobre colônias espirituais de animais. As pessoas perguntam se existe um céu dos animais. Existe até um livro muito bacana que chama Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti, que vai contar a história dos animais que desencarnam e para onde eles vão. Mas com certeza existem várias colônias espirituais de animais. E essas colônias são onde os nossos animais, quando desencarnam, são recebidos e preparados para a próxima encarnação. Mas esse não é o tema que eu quero trazer. Eu quero trazer de colônias espirituais provisórias, intermediárias, que é onde nós, encarnados, trabalhamos quando a gente dorme. Nós sabemos, de acordo com a doutrina espírita, que quando nós, durante a noite, durante o nosso sono, nós somos atraídos para lugares, regiões com os quais nós sintonizamos, com as quais nós sentimos prazer. Então, por exemplo, um engenheiro, ele vai ser atraído para locais aonde ele se sinta bem na espiritualidade. Um médico, um cientista, um estudioso, vai ser atraído para regiões no qual ele esteja sintonizado. Por exemplo, uma pessoa que faz uso de álcool, entorpecente, vai ser atraído para regiões assim. Então, nós que gostamos de animais, quando a gente vai dormir, a gente pode fazer a nossa oração e solicitar para que o nosso anjo da guarda nos encaminhe, nos leve e que a gente possa participar de colônias transitórias de animais. E o que é uma colônia transitória de animal? É um local onde os nossos animais que hoje estão aqui nesse momento, porque isso aqui é um hospital espiritual, é um local onde os nossos animais podem ser tratados espiritualmente, porque toda doença que tem no nosso corpo físico, ela começa sempre no espírito. Isso já traz Emmanuel para nós. Toda doença que nós seres humanos manifestamos no nosso corpo, seja uma gastrite, uma dor de cabeça, seja um câncer, ele primeiro começa nas nossas emoções. Emoções desequilibradas acabam criando máculas existenciais que vão se somatizar no nosso corpo físico através de determinado tipo de doença. E com os animais não tem muita diferença. Os animais compartilham as emoções de nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, se eu estou raivoso, se eu estou feliz, se eu estou triste. E essas emoções vão influenciar diretamente no equilíbrio físico deles. Então essas colônias espirituais transitórias, elas têm a função de cuidar dos nossos animais que estão encarnados, que também no momento de desdobramento do sono são atendidos. Então, um cãozinho, por exemplo, que está passando por uma doença de um câncer, quando ele dorme, ele também é desdobrado e levado para essa colônia espiritual de tratamento, aonde vai acontecer um tratamento simultâneo aqui do corpo físico no plano terrestre e um tratamento do corpo espiritual na parte espiritual. E quem é que trabalha lá? Somos nós. Não é uma colônia com altos graus de sofisticação, como por exemplo Jonise, como por exemplo Alvorada Nova, como por exemplo outras colônias de animais. Porque os que trabalham lá, como somos encarnados, são espíritos mais densos, que nós não temos a capacidade de plasmar tudo aquilo que queremos, porque a gente tem uma energia ainda muito pesada que está ligado ao corpo físico. É melhor deixar os cãezinhos, cada um com o seu cãozinho preso, para não ter problema. E as energias das colônias espirituais dos animais, elas vão trazer para eles as necessidades que eles precisam. Então, por exemplo,
a gente vai durante o sono para esse local, e lá no local eles são tratados através de passe, de cores, de energia, e com tratamentos diferenciados que às vezes a gente ainda não tem esse recurso aqui no plano encarnado. Muitos tratamentos, muita tecnologia que a gente sabe que chega para nós aqui no mundo físico é uma cópia do que nós espíritos observamos no mundo espiritual. Então, às vezes, uma bela pintura que nós vemos que um grande artista pintou é um relato parco do que ele observou no plano espiritual. As grandes sinfonias musicais de Beethoven, Mozart, foram desenvolvidas na espiritualidade e trazidas por eles para nós aqui, para os nossos ouvidos físicos. A medicina, a mesma coisa. Remédios, medicações, tratamentos, equipamentos que são desenvolvidos na espiritualidade e trazidos para cá depois. Então tudo primeiro acontece lá e aqui é a cópia, e a gente tem a impressão que é o contrário, que aqui é a vida definitiva e que lá é provisória e temporária. Mas não, a vida temporária e provisória é essa na qual nós estamos vivendo nesse momento. Daí a importância de vivermos da melhor maneira possível e aproveitarmos o tempo com sabedoria. Porque a resposta de Kardec, quando ele pergunta o objetivo da encarnação, é que o objetivo de nós estarmos aqui é evolução e aprendizado. Então que nós aproveitemos bem esse tempo para o nosso aprendizado. Então no momento do sono, a gente também pode aproveitar o nosso tempo, porque se a gente for ver, o dia de 24 horas, nós dormimos 8 horas por dia, o normal. Então é 1/3 do dia a gente dorme. 1/3 da vida nós passamos dormindo. E qual a melhor forma de aproveitar esse tempo dormindo? Trabalhando produtivamente na espiritualidade. Então eu posso solicitar. Então como é que eu faço isso? Eu solicito nas minhas orações para o meu anjo da guarda que durante o meu sono eu possa ser produtivo, que o meu sono possa ser de aprendizado, que no meu sono eu possa colaborar, porque já passou o tempo de eu prorrogar o bem, de eu estar na inércia. Quanto mais eu puder produzir, quanto mais eu puder trabalhar, e quando eu falo produzir e trabalhar, é pelo bem de todos, de tudo, porque a gente aprende que tudo na natureza coopera, tudo foi criado por Deus e existe uma cooperação em todos os reinos. Vocês podem ver que a gente pouco valoriza o reino mineral, a terra, os minerais, as pedras, mas eles são a base e a sustentação para todos os reinos. A planta, que é a semente que é jogada no solo e que a partir quando ela consegue ali, através dos nutrientes do solo, se nutrir, se fortificar e virar uma planta, virar uma grande árvore. Depois o animal ele vai se nutrir daquela planta, do vegetal. O homem ele vai se utilizar do reino mineral, do vegetal e do animal. E isso é uma cadeia incessante de um reino, de um ciclo da vida. Então nós precisamos aprender e entender que tudo coopera na natureza. Ninguém nem nada compete. O homem é o único ser que compete, porque tudo na natureza não compete, coopera. Isso a gente precisa entender. Nós precisamos aprender a cooperar e não ver o outro como um adversário, como um concorrente, como alguém que pode me causar mal. Não. Todos que conosco passam, que conosco convivem, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio diário, são importantes para alicerçar as qualidades, as virtudes que eu preciso desenvolver. Cada um vai ter um atributo no qual vai me fazer desenvolver, às vezes, paciência, tolerância, amor, carinho, fidelidade, solidariedade. No convivência com cada pessoa, eu vou descobrindo uma virtude diferente. Se eu tiver a trave no olho, ao invés de ver virtudes, verei vícios. Mas todos nós temos vícios e virtudes que trazemos de longas existências dentro de nós. E cabe a mim permitir que eu veja o que eu quero ver. Então, se eu quiser só identificar problemas e vícios no meu próximo, eu assim o farei. Que é o que, infelizmente, a maior parte da sociedade observa no outro. Problemas, dificuldades, comportamentos egóicos. Mas eu posso olhar o outro e ver sempre o melhor, porque cada um de nós
tem algum atributo bom, e a partir desse atributo bom vai ter oportunidades para desenvolver e vencer outros. E esse é o papel dos animais na vida da gente, fazer com que nós observemos o comportamento deles e vamos imitá-los. Olha só, o cãozinho todo dia, a todo momento, quando ele está cansado, ele não quer saber, ele dá uma descansadinha, não dá? Dá aquela dormidinha depois do almoço. E não é uma coisa muito gostosa para nós quando a gente tem a oportunidade depois do almoço ou do lanche dar uma descansada de 10, 15 minutos, a gente dá uma revigorada. Então eles mostram para a gente a importância do descanso, eles mostram para nós a importância de não guardar rancor. Você pode brigar com o teu cãozinho que ele fez xixi na sala, ou que ele rasgou uma almofada, e pode até brigar e colocar ele de castigo ali 10 minutos, mas quando você chamar ele, ele vai vir todo serelepe, balançando o rabo, e não quer nem saber que você brigou com ele. Ele já está te lambendo e querendo brincar, jogando a bolinha. Não guarda rancor. Agora briga com o teu companheiro de trabalho, briga com o teu companheiro de jornada, vai ficar de bico uma semana, porque a gente guarda rancor. Então os animais, eles mostram para nós que a vida tem que ser mais leve, que ela tem que ser mais simples. Um cãozinho que vive com um morador de rua, e nós vemos na cidade de Santos que nós temos muito morador de rua, infelizmente, e com esses moradores de rua a gente vê muitos animais, às vezes 1, 2, até 3. E algo que eu falo, que a gente vivencia lá na nossa casa, no Luiz Monteiro de Barros, é que esses moradores de rua cuidam dos seus animais com muito carinho. Isso tenho certeza. Porque para eles, o cão é a sua família. O cão o protege na rua. Se ele está dormindo na calçada, o cão zela por ele, porque o cão, ele tem uma percepção muito mais afinada do que a nossa. O cão, ele dorme, mas ele está com o sentido o tempo todo ligado. Então, se aquela pessoa vai passar por alguma situação de perigo, o cão imediatamente já o alerta através de prontidão e um latido. Então, além de ele ser um companheiro de jornada ali para aquele morador de rua, ele também acaba sendo um guardião. E os animais são guardiões da nossa casa. Eles protegem o nosso ambiente, se eles percebem alguma presença, às vezes, que não faz parte do nosso núcleo familiar, algum espírito que às vezes está nos acompanhando, e a gente sabe que o tempo todo nós somos acompanhados por entidades espirituais. O nosso anjo da guarda está sempre conosco, mas a partir do momento que eu adoto comportamentos e escolhas equivocadas, ele respeita a minha escolha e se afasta. E aí dá entrada para que espíritos, às vezes bagunceiros, brincalhões, os chamados obsessores dentro da doutrina espírita, tomem esse lugar e comecem a me influenciar para que eu tenha pensamentos e comportamentos alterados dentro da sociedade. E que aí vão culminar, às vezes, com uma patologia no meu corpo físico. Se eu fico muito tempo ansioso, se eu fico muito tempo raivoso, maquinando uma raiva, uma vingança contra alguém que eu acho que me fez mal, aquilo ali fica reverberando no meu pensamento, no meu mental, vai ser trazido para o meu cérebro, e aquilo vai ter uma descarga de hormônio no meu corpo físico, que vai acabar sendo direcionado para algum ponto onde eu tenho mais fragilidade. Então, para alguns vai poder começar a dar uma dor no joelho, para outros uma dor na coluna, para outros vai dar uma queimação de gastrite, para outros vai desenvolver um câncer, porque cada um de nós tem um ponto-chave, e não tem jeito, as emoções elas são preponderantes para que a doença apareça. E se a doença aparece em nós, se a doença está sendo somatizada em nós, neles também, porque eles compartilham as nossas emoções do nosso lar. Então, durante o sono, eles são levados para essas colônias transitórias, e lá nós trabalhamos nessas colônias transitórias. Trabalhamos como nós trabalhamos aqui, fazendo higiene, cuidando, trucando curativos e aprendendo a energia do passe, a energia do amor, porque a melhor cura que tem é o amor. Não existe uma única criatura que não se renda ao poder do amor. Temos o exemplo de Francisco de Assis, do lobo de Gúbio, onde a população daquela cidade já tinham se juntado os homens para caçar o lobo, porque sempre que passava alguém na floresta, o lobo atacava, mordia e até matava animais. Então eles decidiram, nós vamos matar aquele lobo malvado e cruel. Quando Francisco está entrando na cidade e ele vê aquele movimento se dirigindo à floresta, e ele pergunta o que está acontecendo, e os moradores explicam: existe um lobo malvado, feroz, e o lobo mata todos os animais
então nós vamos dar cabo da vida dele. Francisco então pede para eles aguardarem e pede uma chance para que ele possa ir conversar com o lobo. E assim o faz. Todos o chamam de louco, porque o lobo era muito grande, muito forte e muito feroz. Ele falou: o lobo vai matar você. Mas ele adentra na floresta e vai se encaminhando aonde falam, na direção que geralmente o lobo ficava. E de longe ele vê aquela fera grande, negro, e ele vai caminhando em direção ao lobo, e o lobo vem em sua direção como a desafiá-lo, com os dentes aparentes e rangendo. Mas Francisco vai na sua direção com seu amor, com a sua vibração, com a sua docilidade. E o lobo, sentindo aquele amor na presença de Francisco de Assis, abaixa a sua cabeça e se deita ao lado de Francisco e permite que ele, ao estender a sua mão, o seu braço, afague a sua cabeça. A partir daí ele desenvolve um diálogo com o lobo, falando para ele que aquele comportamento dele de matar os animais, de atacar os viajantes que passavam pela estrada, estava sendo prejudicial e que a população não estava gostando, e que então foi criado um grupo de homens que viriam para matá-lo. Então ele conversa com o lobo e fala que a partir daquele dia que ele pede que ele não ataque mais ninguém, e que ele prometia que a população iria alimentá-lo, e assim o faz. Então dali a instantes é dito que é visto Francisco de Assis saindo de dentro da floresta com o lobo mansinho como um cordeirinho caminhando ao seu lado, e ele o leva até a população de Gubbio, explica que a partir daquele dia eles iriam alimentá-lo com carinho e amor, e conta que esse lobo viveu por muitos anos sem mais atacar ninguém. Então não existe a maior fera, não existe a maior dificuldade que não possa ser vencido com amor, com carinho, com diálogo. Se você age através da violência, através de devolver o outro a bufetada que Jesus falou, né? O dai a outra face. Se Jesus não ensinasse isso para nós, os 70 vezes 7, a gente nunca vai parar com a discórdia e com a desunião. Na lei mosaica era o olho por olho, dente por dente, onde se você matou, vai morrer. Se você cortou um dedo, vai perder a mão. Se fosse essa lei até hoje, todos nós seríamos cegos e mancos, pela reciprocidade daquilo que fazemos. Mas quando Jesus vem e fala: ama teu próximo como a ti mesmo, ele muda esse conceito da lei mosaica e mostra para nós que o verdadeiro amor, a verdadeira caridade é o perdão das ofensas. E é fácil? Não é fácil. É muito difícil você ter um comportamento desse. É muito difícil você olhar para o outro que às vezes te faz um mal e querer desejar um bem, fazer uma oração por ele. Mas essa é a fórmula de Jesus, não foi outro que ensinou isso. Então se ele deixou, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é a fórmula certa. Então nessas colônias espirituais, cada um desses animais que aqui hoje está, com certeza está sendo amparado nessas colônias, e nós podemos ser trabalhadores. Então hoje fica o convite para os senhores: quando vocês forem dormir na noite de hoje, não esqueçam, façam a oração para o seu anjo da guarda. Permita que eu seja um trabalhador do Cristo, permita que eu auxilie Francisco de Assis no cuidado com os animais, permita que eu trabalhe durante o meu tempo de sono, permita que eu seja produtivo, permita que eu aproveite o meu tempo da melhor maneira possível. Mas não só o tempo de sono, que nós aproveitemos também da melhor maneira possível o nosso tempo acordado, porque hoje as diversões são muitas, né? A gente tem hoje, através da tecnologia do nosso celular, a gente tem um mundo aos nossos pés, e eu posso usar essa tecnologia tanto para o bem quanto para o mal. Eu posso assistir belas palestras, me conectar com novas descobertas, aprender, visualizar mundos, estrelas, como eu também posso ver pornografia, porcarias, coisas que vão levar o meu padrão vibratório para baixo. Então é uma escolha, é o livre-arbítrio, é aquilo que eu desenvolvo, e sempre as minhas escolhas vão lá na frente gerar aquilo que eu sou. Hoje cada um de nós é a soma de nossas encarnações. Com certeza hoje nós somos a nossa melhor versão. Ou se hoje nós estamos encarnados como homens, é porque já passamos por um grande grau de encarnações, uma quantidade grande de oportunidades. E eles, cada cãozinho, cada gatinho, ou Zequinha que aqui está, né Zequinha?
contam conosco para que a gente ajude-os a se desenvolver e que um dia eles também cheguem na condição que nós estamos de homem. Porque, como fala na doutrina espírita, todos criados somos simples e ignorantes e vamos evoluir do átomo ao arcanjo. Um cão, um papagaio, um gato, um homem, uma planta, uma pedra. São estágios intermediários da evolução. A culminância não é o arcanjo. Na nossa insignificância de sabedoria e de conhecimento, podemos achar que o final da evolução é o arcanjo, mas a evolução não termina nunca, não acaba nunca. Tanto que Jesus falou: eu trabalho até hoje e meu Pai também. Então, o trabalho é muito importante para nos desenvolver. Mesmo aqueles que se aposentam, é importante que após a aposentadoria continuar produzindo. Eu posso ser voluntário na casa espírita, eu posso ser voluntário numa creche, eu posso ser voluntário numa ONG de animais. O voluntariado estimula o bem, e o bem precisa ser cultivado e desenvolvido dentro da nossa sociedade. Eu convido os senhores a conhecer a nossa ONG, o nosso instituto, que é o Instituto Taupete, que é uma ONG no Morro da Nova Sintra, onde a gente resgata animais de diversos tipos. Zequinha, que é papagaio, tem galinha, frango, porco, cavalo, jabuti, cães. Essa semana chegou para nós um amigo que resgatou na entrada de Santos, na Anchieta, uma caixinha, tinha vários filhotes de cães que foram abandonados na estrada, cada um mais lindinho que o outro. Se vocês olharem depois no Instagram, vocês vão ver. Ontem à noite eu tive a notícia, todos já estão adotados, as famílias já pegaram, a gente cuida, vacina, vermifuga, castra e entrega os cãezinhos tudo em condições para receberem amor na família. No dia 9 de agosto a gente vai fazer um bingo, vai ser no Vasquinho, ali na Carvalho de Mendonça. É um bingo grande para 400 pessoas e a gente faz esses eventos que é para conseguir recursos para manter os nossos projetos. Fora recolher animais, a gente tem projetos educacionais onde a gente vai nas escolas com esses animais. A gente vai com a porca, com a dalgisa, a gente vai com o cavalinho, com o bacuri, a gente vai em hospitais com esses animais, visitar idosos e crianças, e tudo tem um custo muito alto para manter os animais. Então eu queria convidar, ali no final tem os convites para vender, ali na saída, é R$20 cada convite do bingo, você já tem direito a 10 cartelas para todas as rodadas. Vai ser uma tarde muito alegre, muito feliz, é permitido levar os animais, tá? Quem quiser levar o seu cão, mas mais que isso, você vai estar fazendo bem, ajudando projetos. É importante a gente ajudar o projeto. Eu sei que aqui o Rui, também aqui, é uma sexta-feira por mês, também faz bingo, né? O bingo também aqui é revertido para a escola, para a manutenção da casa, porque tudo tem despesa. Então é importante a gente conhecer os trabalhos que a gente colabora, porque a gente vê que o trabalho tem um propósito no bem. Então é importante, se a gente pode, ajudar. Então agradeço aos senhores que estão aqui na manhã desse sábado, agradeço ao Rui em nome do Seara de Jesus e a todos os senhores. Que nós possamos voltar para os nossos lares em muita paz. Peço nesse momento que a gente possa fazer os trabalhadores da casa, um passe coletivo para todos nós, né, que os trabalhadores possam se colocar. E que a gente possa, nesse momento, pedir para a espiritualidade, para Francisco de Assis, que nos abençoe. Então, Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, paz e bem.